na nossa rede, né, internamente, aí a gente pode estender aí a sua fala, né? Bem, acho que a gente pode ir começando então, Tá né? bom. É, eu, pela nossa programação, eu acho que você vai também contar um pouco da sua trajetória, né? Vai começar se apresentando. Então, eu não vou fazer aquela apresentação formal, se você não se incomodar, e acho que você mesmo já vai trazendo na tua fala. Vou te dizer assim, não se preocupe com o chat, eu cuido dele, né? Então eu vou aqui acompanhando o chat, vou interagindo, vou coletando os comentários e aí vou, né, trazendo aqui para você, para a gente ver elas, tá bom? Tá bom. Combinado. Então, o palco é seu, fique à vontade, muito feliz de tê-la aqui. Então, é uma honra, Elaine Peixoto com a gente. Obrigada, Mara. Eu acho que, inclusive, gente, à medida que eu projetar aqui, eu passo a não enxergar mais de fato vocês, eu estou só enxergando a minha tela. Mara, só confere para mim, vocês estão vendo a projeção? Mara? Estamos sim. Oi, Ok, Elaine, sim, tá estamos bom. vendo. Tem Combinado. uma, tem uma tarjinha que tem ali a palavra ocultar. Você pode ocultar, que aí fica um pouco mais limpa a tela também, tá? Isso, Perfeito. Tá perfeito. bom. Bom, gente, Tá. então, primeiramente, obrigada por estarem aqui, né, prestigiando aí em plena sexta-feira, véspera de feriado, e obrigada pelo convite, Mara. Para vir falar sobre esse tema que eu gosto tanto, que é de gestão de pessoas 4.0, e não é em vão que eu estou chamando assim, eu acredito que eu preciso de compartilhar com vocês uma crença minha. Eu acredito muito que cada um de nós faz uma leitura, assim, a leitura de mundo tem muito a ver com a minha forma, as minhas lentes, né, de enxergar o mundo. Então, eu venho aqui apresentar a forma que eu enxergo essa área de gestão de pessoas, a qual eu sou tão apaixonada, e eu espero poder contribuir aí contando um pouco dessa minha trajetória. Então, acho que para que vocês saibam que lente é essa, né? Que pessoa é essa que está por detrás dessa lente, eu começo compartilhando os meus papéis, eu acho que os meus principais papéis. Essa sou eu filha, sou eu mãe, sou eu esposa, e eu acredito muito que esses são principais papéis, assim, da minha matriz, que eles se refletem muito nas minhas relações, inclusive de trabalho, e que sempre, sempre eu revisito quando eu estou fazendo uma leitura aí da minha identidade. Hoje eu sou gerente de desenvolvimento organizacional do Magazine Luiza, é, e, mas tudo começou lá atrás, com 16, 17 anos praticamente eu tinha, quando existia uma expectativa muito grande da minha família que eu fizesse administração. E, para falar a verdade para vocês, quando os meus pais falaram faça administração, tem uma coisa que eu já logo descobri sobre mim mesma, que era assim, eu sou bem determinada, para não dizer teimosa. E quando eu achava que aquilo não era para mim, eu dizia, pai, mãe, muito obrigada, mas assim, eu não nasci para administração. Eu acho que, na verdade, eu gosto muito de ouvir as pessoas, porque eu sempre acreditei que a felicidade me levaria ao sucesso, mas o sucesso nunca me levaria à felicidade. E foi quando eu encontrei, de fato, o que eu gostaria muito de fazer, que era a psicologia. E, gente, eu acho que, eu nem sei se existem esses papéis mais, sabe? Mas na época que eu estava fazendo a faculdade, os meus pais são de uma família muito humilde, a faculdade era uma faculdade integral, então eu tinha que me virar. E lá, pelas tantas, eu já estava desenvolvendo vários skills que hoje eu precisei tanto ao longo da minha carreira, eu não tinha ideia do valor disso. Então, eu era líder de sala, da comissão de formatura, líder de xerox, porque naquela época se tirava muito xerox, eu acho que nem se tira mais. E eu estava lá, ligada no modo sobrevivência,
porque eu, afinal de contas, sabia qual era a minha origem e que eu precisava de lutar bastante para estar ali. Então, vendia lá os meus cosméticos, fazia toda a meu balanço no final do mês, orçamentário, digitava pra caramba e estava lá desenvolvendo vários skills que mais para frente eu fui entender aonde que eu utilizaria tanto. E eu acho que, como muitos de vocês, né, assim que eu me formei, a minha primeira paixão, e ainda tenho uma grande paixão, foi a clínica. Na clínica, eu descobri, assim, primeiro, acho que a infinita capacidade do ser humano. Eu descobri também, assim, o quanto que a minha contribuição, ela estava completamente conectada com a minha própria evolução. Eu não conseguiria contribuir para que aquele ser humano pudesse ir além da onde até eu mesmo tinha conseguido ir, né? E acho que para cumprir a minha missão com aquele paciente, eu também entendia que eu não poderia depender única e exclusivamente da clínica. Acho que logo de cara foram esses minhas primeiras aprendizagens com a minha profissão. E aí eu fui para a instituição, em paralelo à clínica, e eu fui para uma instituição, gente, de farmacodependentes químicos. E era uma instituição que ficava no meio de uma rodovia. Ela era praticamente, a gente tinha mais ou menos uns 60 internos, de pessoas de todas as idades, mas era uma fazenda de farmacodependentes masculino. E eu descobri lá, assim, que aonde que estavam todos os protocolos que eu havia aprendido na faculdade. E eu estou falando assim como por exemplo, o setting terapêutico, a questão de segurança mesmo, que eu questionava, que eu vivi na pele o que significava, a própria questão do sigilo. E eu acho que, falando um pouquinho dessa experiência, que foi muito única na minha vida, era um lugar que eu ia trabalhar e que eu tinha certeza da minha missão profissional. Porque, gente, eu, uma menina de 21 anos formada, eu pegava aquela estrada, descia do ônibus na porta do lugar, que era uma estrada, e eu chorava na estrada para ir para lá, porque eu tinha muito medo. Porque eu dizia, ali tinham muitas psicopatias que eu conhecia, que eu estava vendo, que eu estava atendendo, e eu ficava pensando muito assim, essas pessoas estão praticamente sem contato com absolutamente ninguém, né? Confinadas, e eu lá, uma menina no meio de todos aqueles homens. Então, foi quando eu descobri que, na verdade, quando você está ali por uma boa causa, as próprias pessoas acabam te protegendo, né? E eu acho que do setting terapêutico, o meu setting terapêutico, em alguns momentos, era debaixo de uma árvore, porque era ali que era possível atender, e eu acho que fui amadurecendo muito enquanto profissional. E foi ali que eu descobri muito assim o quanto eu não era uma super-heroína, porque eu acho que enquanto psicóloga, em muitos momentos a gente, pelo menos eu, vivia um ideal muito grande de que eu podia contribuir assim, mais do que a própria pessoa com ela mesma. Então, eu achava que eu podia querer por ela. E eu acho que quando você trabalha com a dependência química, né, com a pessoa que vive na dependência química, você lida muito com a vulnerabilidade do ser humano. Então, era ali que eu sabia que na próxima semana eu podia voltar e aquelas pessoas que eu estava atendendo poderiam não estar lá mais, porque elas poderiam já ter desistido, porque era um processo muito difícil. Foi nesse momento também, como eu disse para vocês, eu era, acho que faz parte ainda da minha personalidade, extremamente idealista, e foi quando eu quis também fazer um trabalho, e aí nesse caso voluntário, na penitenciária de Franca, e eu queria acreditar, assim, muito quanto a penitenciária podia ser um espaço melhor acho que de desenvolvimento para as pessoas, né? Já que elas estavam ali, que elas já estavam, tinham sido condenadas, então por que não aproveitar aquele lugar para que fosse melhor? Eu, claro que pouco pude contribuir,
Mas vocês sabem que depois de muitos anos eu fui conhecer uma penitenciária, fui até ela, inclusive, que se chama APAC. Quem não conhece, vale muito a pena conhecer, que é uma penitenciária que entrega as chaves na mão dos presos e que eles que cuidam da própria penitenciária, eles que decidem qual que vai ser a educativa para aqueles presos que estão ali dentro. Então, eu acho que foi muito legal também, à medida que eu fui ganhando quilômetro rodado, perceber que fazia parte dos meus ideais, mas existiam pessoas também muito idealistas, que tinham força para fazer aquilo acontecer. Bom, eu acho que com aquela idade, né, entre ali meus 20, 24 anos, eu fui percebendo também que eu vivia diante de um grande risco, porque eu não tinha medo de nada, assim, não tinha medo, eu ia com medo, enfrentava os meus medos, mas eu ia muito além, de repente, do que eu poderia. E foi quando eu comecei a olhar para a possibilidade de ir para uma carreira organizacional. Acho que se a gente puder retomar bem, eu tinha uma intenção. A minha profissão inicial, ela era a clínica, e eu só não queria depender financeiramente dos meus pacientes para que eu pudesse contribuir de fato com eles. Então, eu estava sempre buscando ali uma segunda carreira em paralelo para que eu pudesse fazer isso muito bem. Então, quando deixei a instituição, em paralelo à clínica, eu assumi, então, o desafio de buscar a consultoria dentro das minhas possibilidades, da cidade. E eu acho que, como muitos profissionais que começam na área organizacional, começam em seleção. Então, fui ajudar muitas empresas com o meu trabalho, fazendo seleção de uma forma mais assertiva e, inclusive, treinamento. Acho que esses foram os dois primeiros pontos que eu fui fazer na carreira organizacional. E eu acho que uma curiosidade que eu quis trazer aqui foi que, na carreira organizacional, um dos lugares que eu fui trabalhar era na funerária. Então, como vocês estão vendo, eu adoro um desafio bem interessante. E na funerária, o que me chamou mais atenção é que eu sempre fiquei pensando assim, como é que podia aquela pessoa que cuidava daquele corpo e cuidava tão bem para que a gente, no momento que estivesse fazendo ali, velando, né, por ele, também era a mesma pessoa que tinha que ter muita empatia para poder fechar o caixão na hora certa, respeitando ali a família. E aí eu fui para dentro da funerária para oferecer os meus serviços. Então, lá eu aprendi como é que eu poderia trazer esse lado mais humano para esses colaboradores que faziam isso. E, ao mesmo tempo, não podia ser humano demais, senão eles não conseguiam fazer o trabalho que eles faziam. E eu acho que uma outra coisa também foi a questão de contribuir para que essa funerária conseguisse vender mais planos funerários, né? Então, como é que eu podia ajudar que a funerária pudesse vender e alcançar os seus resultados? E foi muito bacana, porque eu saí buscando onde eram funerárias referência no Brasil e o que elas vendiam para que a gente pudesse alavancar aí as vendas dessa funerária. E, na verdade, elas vendiam vida, elas não vendiam morte. Bom, com o passar do tempo, eu já nessa carreira de organizacional, encontrei o varejo, que era, no caso, o varejo, no caso, no Magazine Luiza. Eu entrei pelas portas de seleção, então fazia processos seletivos de novas lojas, onde abrir nova loja eu ia fazer o processo seletivo. E não coincidentemente, eu, de propósito, coloquei aqui ao lado uma montanha russa, porque eu acredito muito que, eu acho que estar nesse meio organizacional, dentro do varejo, é de fato viver grandes emoções diariamente. Foi nesse momento que eu entendi que eu não conseguia mais ser uma psicóloga clínica, porque foi nascendo dentro de mim uma inquietude voltada para esse trabalho, né, mais organizacional, e que eu, na clínica, poderia, no máximo, fazer um atendimento de coaching.
porque ele estava mais alinhado com aquilo que eu trabalhava dentro da organização. Então, foi o momento que também eu fui buscar essa formação de coach. Na clínica, eu continuei em paralelo por, acredito eu, que uns 2 anos no máximo, fazendo esse trabalho. E dentro da organização, eu fui conhecendo, então, todo o processo de seleção, de carreira, toda a área de... Na época que eu entrei, inclusive, que foi em 2005, ainda nem tinha essa área de business partner, que a gente chama agora, muito bem estruturada, era algo que estava nascendo. A área de clima, depois fui passando pela área de gestão corporativa, e vou contar para vocês um pouco do que se trata. E hoje estou como gerente de desenvolvimento organizacional. Dentro dessa área, eu sou responsável por recrutamento e seleção, employer branding, employer experience, clima, treinamento e desenvolvimento e gestão de talentos. E foi aí, então, que eu fui fazendo a minha despedida nessa trajetória da área clínica, enquanto terapeuta mesmo. Eu acho que, só contando uma passagem, uma das coisas que eu percebi rapidamente que eu não conseguiria mais ficar na clínica, que eu acho que era um processo muito diferente, à medida que chegava uma pessoa da empresa que vinha pedir um atendimento, eu ficava ali meio confusa naqueles papéis e precisava de ser o mais empática possível, de estar com aquela pessoa, de cumprir, acho que, a minha missão com ela, e ao mesmo tempo eu tinha as minhas limitações, porque ele não era um paciente, eu não podia atendê-lo ali. Então foi quando eu comecei a entender os espaços, como eles eram diferentes, o quanto ali na empresa eu tinha uma limitação com aquela pessoa, até onde eu podia ir, mas que eu podia dar o meu melhor para aquela pessoa enquanto eu estivesse naquele momento com ela, que depois eu poderia não vê-la mais. Então eu acho que contribuía no momento que ela vinha buscar um apoio, ou proativamente, que foi o motivo, inclusive, que me fez, acho que me apaixonar pela área organizacional, que é atingir tantas pessoas ao mesmo tempo com o meu propósito. Acho que na clínica, contando um pouco a minha história, né, eu consegui estar com uma pessoa de cada vez, e podendo despertar nela o melhor dela. E na empresa eu conseguia fazer isso em proporções maiores, que foi o que me fez apaixonar por esse lugar. E aí eu entrei dentro do Magazine Luiza. Acho que talvez todos conheçam o Magazine Luiza, né, uma empresa de mais de 60 anos, que foi fundado em Franca, que é uma cidade onde eu nasci. Eu costumo dizer que Franca, ela é uma cidade que, assim, ela não é passagem de nada, a Mara sabe bem disso. Mas é uma cidade que, de forma muito peculiar, tem muita coisa boa que sai daqui. Então, é uma cidade que eu tenho uma grande paixão. E Magazine Luiza era uma das empresas, uma das maiores empresas, e que acho que na maior parte das pessoas que vivem na cidade têm o desejo de pelo menos passar por essa empresa, né? E uma coisa que me fez me identificar muito, tinha muito a ver com o propósito dessa companhia. Então, eu acredito muito que a empresa, de uma forma geral, as empresas, elas buscam muito, sim, pelos resultados. Mas essa empresa, ela falava de um propósito diferente, que era levar ao acesso de muitos o que é privilégio de poucos. E ela falava de calor humano, ela trazia nos seus valores que eram muito compatíveis com os meus. Então, lá pelas tantas, né, de 2005, eles não chamavam exatamente assim, eu acho que esses valores os nomes foram sendo aprimorados, mas basicamente a gente está falando de gente que gosta de gente, que aqui a gente busca pessoas assim que têm atitude de dono, que é muito mão na massa, né? Então, as pessoas que trabalham aqui trabalham bastante e elas põem a mão na massa, não tem essa de quem faz mais, quem faz menos. É uma empresa que tem muita simplicidade e que busca sempre estar à frente do seu tempo. E isso sempre me chama muita atenção. Além, é claro, de tratar as pessoas, e aí, no caso, os clientes, de tê-los em primeiro lugar. Acho que eu tive aí o prazer de, embora ter entrado em 2005,
e acompanhando muitas dessas gerações. Então, o Magazine Luiza, para quem não conhece, é uma empresa familiar. Ele foi fundado pela dona Luiza em 57, né, que é a tia da Luiza Helena. Na sequência, a Luiza assumiu o comando da companhia. A Luiza com uma visão também muito visionária, né, mas muito intuitiva. Na sequência, eu acompanhei essa passagem para o Marcelo Silva, que foi a primeira pessoa contratada de fora assim, num cargo tão específico, né? Como CEO da companhia, e ele veio trazer muito uma onda de profissionalização para a companhia. Um pouco antes dele, inclusive, o Magazine já estava começando a buscar posições muito importantes do mercado, porque até então era uma companhia muito familiar. E na sequência, ele preparou a companhia, estruturou a companhia para o Frederico Trajano, que é o filho da Luiza, para ele assumir a companhia. E ele vem trazer não só o e-commerce, já há muito tempo para a empresa, como ele traz o viés de transformação digital. Então, ele, uma pessoa muito, muito pragmática, traz uma olhar bem diferente e uma evolução dessa companhia. E foi, assim, muito interessante, eu acho que um presente acompanhar um pouco de cada estilo e sem a empresa perder a sua cultura, a sua essência. Foi Fred, inclusive, também, que trouxe o Luiza Labs, acho que talvez alguns de vocês conheçam, mas ele é muito falado, que é um laboratório de tecnologia, e ele começou de uma forma muito pouco, como que eu vou dizer, assim, pretensiosa, com uma pessoa que era muito especial do mercado, um rapaz, assim, muito jovem, que fazia muita coisa acontecer, e que, de repente, ele tomou uma proporção muito grande, e hoje ele é diretor executivo, inclusive, de toda a diretoria de tecnologia. Então, a tecnologia, ela sai de um modelo de fábrica e ela passa a ter um olhar de laboratório de tecnologia e inovação desde então. Foi o Fred também que trouxe para a companhia um olhar de um time de agilidade. Então, enquanto muitos não falavam ainda de agilidade, no Brasil, inclusive, ele traz um diretor de fora para conduzir um time de agilidade organizacional. Essa é uma empresa que fala muito de multicanalidade, de marketplace, e hoje o Magazine se posiciona no mercado como um ecossistema. Então, o Magazine não é só um varejista, ele se posiciona como uma tech company, e ele, uma curiosidade, eu acho que a cada empresa que o Magazine adquire, né, a gente tem como premissa 2 pontos, que é o quão evoluído a empresa que está sendo adquirida está em relação à tecnologia e o quanto ela tem fit cultural. E isso, gente, por quê? Porque, na verdade, a cultura de uma organização, ela é muito forte. E é uma das coisas que ela atrai ou repele, inclusive, um indivíduo, né? Eu costumo dizer que as pessoas que vêm para o Magazine Luiza, não tem meio termo, assim, não dá para ficar em banho-maria, sabe? Ou as pessoas gostam muito, ou elas não se identificam, porque é uma cultura muito peculiar, muito própria, e que tem os seus rituais, inclusive, que faz com que essa cultura seja latente, evidente, como, por exemplo, reuniões matinais, rito de comunhão. Então, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, toda a empresa para fazer esse rito de comunhão. Nesse rito de comunhão, só para vocês entenderem a peculiaridade da companhia, se canta hino nacional, o hino da empresa, fala sobre todo o resultado da companhia, e no fim, a gente tem um momento de silêncio, que até pouquíssimo tempo, inclusive, a companhia rezava o Pai Nosso mesmo, e aí, à medida que a gente foi trazendo o tema da diversidade à tona, a gente entendeu que precisaria de ser um momento de silêncio, e mais que levasse aí a um momento de espiritualidade.
A gente tem o conselho de colaboradores, então é uma empresa que preza muito por dar voz aos colaboradores, então por isso em cada unidade de negócio existe um grupo de conselheiros. Existe um posicionamento estratégico voltado para mais de 2.000 líderes que acontece anualmente. E aqui trazendo uma peculiaridade, eu acho que a gente tem, por exemplo, num posicionamento estratégico, um cuidado, né, muito voltado para as mães que têm filhos recém-nascidos e que já passaram o teu tempo, né, de licença e já voltaram para o Magazine, mas que no momento que são convidadas para ir para um evento como esse, elas não só são convidadas para irem, mas elas também são convidadas a levar seus filhos, ao seu filho mais novo, né, que nasceu, e também uma pessoa para que possa ficar com ele durante o evento. Eu acho que isso representa um pouco desse lado humano da companhia que eu estou dizendo para vocês. Esse é o Frederico, esse é o Fred, e esse é o Fabrício, que é o vice-presidente da companhia, no posicionamento estratégico, que a gente estava com o tema chinês, e eles aí se divertindo as pessoas e fantasiados, né? Acho que o Magazine também é uma empresa que comemora muito e a gente brinca muito com algumas datas. E eu acho que não é muito comum a gente ver, por exemplo, quando a gente imagina um diretor de auditoria, a gente imagina ele de uma forma muito séria, e esse é o nosso diretor de auditoria, todo envolvido numa data que a gente resolveu brincar dentro do escritório, que era de Halloween no Magazine. Magazine também é uma empresa bastante meritocrática, então, a gente tem não só dentro do escritório campanhas de incentivo, que levam as pessoas para conhecerem outros países, viajarem, como também a gente cuida muito da questão do profissional do ano, de um reconhecimento público nesse grande evento que eu mostrei para vocês. Existe um prêmio, e para a loja, a Luiza Helena é um grande ícone. Então, as pessoas, quando se referem a ela serem a melhor profissional do ano, as pessoas se referem a um prêmio Luiz Helena. E existe também uma meritocracia por tempo de casa, que hoje, inclusive, tem sido revisto já há um tempo, porque a gente entende que os profissionais de hoje em dia nem ficam tanto tempo assim para que a gente tenha prêmios, como, por exemplo, viagens depois de tanto tempo assim de casa. Essa é uma noite de premiações, como eu disse para vocês, uma noite pública, e a gente leva super a sério isso, então a gente muitas vezes brinca de noite de Oscar, né, noite de premiações do profissional do ano. É um momento muito especial, inclusive, porque as famílias, elas estão ao vivo assistindo e a pessoa não sabe que ela vai receber aquele prêmio, que ela vai ser reconhecida como profissional do ano. E lá eles também ganham, dependendo de qual é o contexto, né, qual é a premiação, uma viagem. Então, essa, por exemplo, é uma das viagens que os profissionais ganharam e os seus familiares foram convidados. Eu acho que é uma das únicas empresas que eu conheço que oferece a viagem para levar a sogra, o sogro, e não é brincadeira, a gente eles levam mesmo. No Magazine também, acho que praticando muito desses valores, existe a Rede do Bem. Então, o Magazine formalizou que o profissional pode trabalhar 20 horas ano de contribuição de um trabalho voluntário e que isso não é descontado na remuneração dele. E existem canais de comunicação oficiais dentro da companhia, como, por exemplo, a TV Luiza, que acontece todas as quintas-feiras, e aí os líderes falam com as pessoas na ponta, né? Então, o Magazine, para quem não sabe, tem mais de 35 mil colaboradores. Eu acho que essa é uma das formas que garante o sucesso do Magazine, né? Essa transparência e falar com todos. Luiza até hoje ainda ativa quando necessário, então ela vai para a TV Luiza e fala com as pessoas e traduz o momento do Brasil, do mundo em si, e fala muito com a ponta, as pessoas ouvem muito ela é uma grande comunicadora. A gente tem a Rádio Luiza, que também é um grande canal de comunicação. Dentro do Magazine, a gente utiliza uma plataforma que eu não sei se vocês conhecem, mas se chama Workplace. Ela é a plataforma corporativa, né, de trabalho, que ela é em paralelo ao Facebook. Então, ela tem a mesma lógica. E a gente utiliza o Google, né, como outras ferramentas de trabalho.
A gente também tem algumas causas que a gente levanta aí, algumas bandeiras, como, por exemplo, a questão da mulher, né? Então, existe até uma campanha do Magazine que se chama Vamos Meter a Colher, Sim, que é em proteção à mulher. E, especialmente, essa campanha, ela nasceu no momento que o Magazine Luiza perdeu uma das suas gerentes. Ela morreu por uma questão de o próprio marido dela a matou. E o Magazine Luiza se comoveu muito com a causa. Ele já tinha um canal de denúncia, mas a partir daquele momento, a Luiza, como mulher, ela levantou essa bandeira que ela iria, inclusive, ajudar que as mulheres, de uma forma geral, não chegassem a esse ponto. E hoje, a gente tem vários canais de denúncia, especificamente da mulher, a gente tem um canal, e recentemente foi colocado, inclusive, um botão dentro do site de compras do Magazine Luiza, caso a mulher queira acionar um canal aí pedindo ajuda. Aqui é um pouco do que eu estava dizendo, assim, que essas causas elas vão além do Magazine. Então a Luiza é uma figura pública que faz parte aí de Mulheres do Brasil, que é um grupo que ela conduz, e tem várias CEOs, né, de várias companhias, e ela defendendo essa causa e tantas outras aí junto com as mulheres. Isso tudo a gente traduz num código de ética dentro da companhia, código de ética e conduta, que a gente chama de inegociáveis. E a gente tem uma regra de ouro que é faça com os outros o que você gostaria de que fizessem a você. Acho que um pouco eu quis traduzir para vocês assim, o que é que me atraiu para dentro dessa empresa e o quanto que essa cultura e esses valores, eles só são percebidos no momento que a empresa ela tem práticas culturais que demonstram isso, né? Então, se você for no Magazine, você não tem paredes escritas esses valores, nada disso. Você tem, no máximo, frases que falam um pouco o que é esse Magazine, mas são essas práticas que contam um pouco dessa cultura que eu contei para vocês. Bom, mas e aí vocês devem estar se perguntando assim, mas e o que o RH tem a ver com tudo isso, né? Afinal de contas, essa é uma agenda de RH. Bom, tem tudo a ver, né? Acho que quando eu entrei no Magazine Luiza, a gente está aí numa evolução de RH no mundo. Então, a gente sai de um RH burocrático, né? Então, era um RH que muito voltado para departamento pessoal. Quando eu cheguei no Magazine Luiza, já era uma companhia que se falava de talentos, né? Então, falava-se apagão de talentos, eu estava vivendo muito mais esse momento, onde existia um valor muito grande na pessoa, especificamente, assim, do que ela conhecia. Alguns anos depois, esse RH ele foi mudando um pouco esse foco. Então a gente foi falando da importância de ter esse RH na ponta, não só mais cuidando do talento especificamente da pessoa que era um grande talento no time, mas para que ele pudesse estar na ponta e também muito mais com olhar estratégico, com olhar de people analytics. E hoje, quando a gente está falando de um RH ágil, digital, que a gente precisa de olhar para essa companhia, né, que vem se transformando, e a gente está falando aí muito dessa indústria 4.0, que a gente está falando de tecnologia, que a gente está falando de internet das coisas, como é que a gente ajuda a unir pessoas à tecnologia para que a empresa seja uma empresa de sucesso. E eu acho que, falando um pouco na prática, como é que eu percebo essa evolução? Quando eu cheguei em 2005 na empresa, a gente falava de um RH que tinha sua diretoria distribuída em seleção e carreira, treinamento e desenvolvimento, SESMIT, remuneração, comunicação, a parte social, cultura e clima. Quando a gente foi evoluindo um pouco mais isso, a gente começa
a falar de o quanto que uma empresa que foi crescendo tanto e foi mudando as suas necessidades, a gente precisava de ter, a gente tinha muitos mundos dentro da mesma organização. Então, vocês imaginam, né? Então, o Magazine tem o mundo da loja, ele tem o mundo da logística, ele tem o mundo da tecnologia, que é um mundo à parte, ele tem um mundo de marketplace, que ele é diferente do e-commerce, que a gente está falando de sellers. A gente tem, deixa eu ver, do corporativo, né, que é todo o back-office apoiando tudo isso, e a gente percebia o quanto que operações, que é o nosso grande time, acabava absorvendo muito toda a atenção do RH, e a gente acabava deixando algumas outras unidades de negócio sem a atenção devida. Então foi quando a gente começou a trabalhar com RH voltado para células multifuncionais, onde se foi tirando um pouco essa força da área especialista, como a única área que construía e sabia todas as coisas, e colocava, e foi construída a célula, que era uma célula multifuncional, com um especialista de cada área, olhando para a unidade de negócio. Então, muito mais próximo da ponta, da realidade daquele negócio. E hoje, em 2020, vocês veem aí ao lado direito a diferença desse organograma, né? Um organograma muito mais em rede, e o quanto que ele foi mudando essas variações de hierarquia também. Eu acho que uma mudança muito grande que eu percebi dentro do RH foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando o próprio Frederico assumiu a companhia, e como eu disse para vocês, ele trouxe uma visão muito mais pragmática, né? A gente sai de uma gestão extremamente intuitiva, uma gestão processual, que na última, inclusive, foi Marcelo Silva, como eu contei para vocês, e assume Frederico Trajano, trazendo um olhar muito mais pragmático, estratégico, aterrissando coisas, traduzindo essa estratégia, que inclusive Luísa sempre teve também, de uma forma muito visionária, num modelo de gestão. E aí, nesse momento, ele traz para dentro do RH uma cadeira de uma diretora executiva, e ele traz do mercado alguém que tivesse expertise em transformar toda a estratégia da companhia em metas, e também conectar tudo isso com os valores da companhia. Foi quando ele trouxe uma pessoa do mercado. Nesse momento, gente, eu estava lá sendo uma business partner, que a gente chama de uma consultora interna, uma generalista dentro de uma unidade de negócio, que era Franca, e estava trabalhando com tudo que eu acreditava, né? Então, um pouco de seleção, treinamento e desenvolvimento, carreira, e fui convidada, então, para estruturar essa área. E para mim foi bem interessante essa experiência, porque, como eu disse para vocês, uma das minhas características lá, que eu contei lá pelas tantas para vocês, é essa determinação. Então, eu adoro uma meta, me diz que é para atingir uma meta, me dá que eu atinjo, mas eu não tinha pensado como fazer isso para as pessoas. E eu tinha muito um olhar de cuidado com as pessoas, como que eu podia cuidar para que as pessoas não sofressem um burnout dentro da companhia, por exemplo, que a gente fala tanto hoje em dia, e essa área veio parar bem na minha mão. E eu acho que foi uma grande oportunidade, como eu disse para vocês, eu acho que eu sempre olho para as coisas como uma grande oportunidade, e eu acho que eu só assumi esse desafio porque eu fui aprendendo ao longo da minha carreira e desenvolvendo o skill de estruturação, e era um grande momento que eu poderia casar o que eu acreditava, que é dar clareza para as pessoas de onde elas poderiam chegar, porque eu não acho que as pessoas, que isso é natural, que as pessoas saibam qual é a parte da contribuição dela dentro daquela organização. Então eu comecei a olhar para a meta com bons olhos, como uma oportunidade de dar clareza para as pessoas, e que isso só faria sentido dentro da companhia se isso estivesse amarrado
a como essa pessoa entrega. Então, tão importante quanto o que ela entregava era como ela iria entregar. Então, como eu estava apoiando na estruturação de tudo isso, eu podia, inclusive, dar lá meus palpites e impactar diretamente nessa cultura, na forma que a gente tornaria esse RH e essa empresa cada vez mais estratégica nessa transformação que estávamos vivendo. Bom, esse modelo nasceu há 5 anos atrás, a partir do momento que as pessoas tinham mais claro o que elas tinham que entregar e como elas tinham que entregar, que foi o momento que a gente descreveu de fato os valores da companhia, a régua de valores, para que as pessoas pudessem entender de fato o comportamento esperado por elas. A gente também conseguiu, eu consegui desenhar na ocasião a reunião de gente, que é uma reunião onde se tem, as pessoas têm muita visibilidade perante toda a diretoria da empresa, e é ali que nasce todo um insumo para que a pessoa tenha feedback, reconhecimento e o bônus. Então, eu acho que aqui fica um convite para nós, né, que vocês todos que são os meus colegas de trabalho, que eu poderia simplesmente ter assumido um modelo de gestão e colocar aqui metas para a companhia. E eu acho que a nossa contribuição é não deixar que isso se perca e a gente amarrar muito bem para que o tempo todo as pessoas continuem sendo cuidadas. E eu também quis traduzir isso de uma outra forma, na perspectiva do colaborador. Então, que jeito que eu ia contar isso para ele? E foi quando eu pude contribuir com o ciclo, com o desenho do ciclo de gente. E quando uma pessoa entra na empresa, eu digo para ela, olha, aqui na empresa, a gente tem quatro etapas dentro do ciclo de gente. Então, você, logo no início do ano, a gente tem muita clareza de quais são as estratégias daquele ano para as quais a companhia quer atingir. Você vai entender qual é o teu pedaço, qual é a tua contribuição para que isso tudo aconteça, porque você é muito importante para a gente. A gente vai ter, ao longo desses meses, feedbacks com base nos valores da companhia. Então, como é que eu sei se meu comportamento está adequado ou não dentro da companhia? Se eles estiverem aderentes a esses valores, que a gente, inclusive, imagina e acredita que você tem, porque senão você não teria entrado, né, não teria tido fit cultural. E a gente também quer que não só você esteja bem, mas a gente também aplica uma pesquisa de clima para que a gente entenda se isso tudo, para que todo o ecossistema esteja bem. Então, se isso está sendo representado como um bom clima, está sendo percebido pelas pessoas de uma forma geral. E no fim dessa avaliação, você pode receber o teu reconhecimento. Então, chega no final do ano, os lucros da companhia são divididos caso as pessoas atinjam as suas metas. Dentro das lojas também a gente tem esse reconhecimento. E ao longo dos anos, as pessoas antes desse modelo, elas não sabiam muito bem o que é que levava elas a serem promovidas ou não. Muitas vezes as pessoas dentro da companhia acham que ela precisa de puxar o saco do chefe, ou é porque é um protecionismo da parte dele. Então, uma vez que isso fica dentro de um comitê e as pessoas elas vão defender a promoção daquela pessoa, tá claro, inclusive, por que ela não foi levada e por que ela não passou. Porque ela tem metas a cumprir. E eu acho que a partir daqui eu começo a contar para vocês sobre os subsistemas de gestão de pessoas, mas ele muito adaptado a esse novo momento da companhia. Então, como eu fui contando para vocês, o Magazine Luiza é uma empresa que já estava em busca de uma transformação digital. Ele já estava se posicionando no mercado, não só mais como uma varejista, mas como uma grande tech company. O último ano, por exemplo, a gente tinha 5 pilares estratégicos que trata daquele modelo de gestão que eu contei para vocês, que eram a multicanalidade, inclusão digital, a digitalização das lojas, a cultura digital da companhia e a plataforma digital. À medida que o Covid chegou, gente, os pilares estratégicos da companhia, eles foram derrubados. Eles foram suspensos, eu diria assim, porque a gente entendeu que naquele momento o cenário era muito peculiar
a gente não sabia até para onde que aquilo ia dar, né? Porque ninguém sabia a proporção disso. E nós levantamos, então, 3 pilares. Esses 5 pilares foram substituídos por 3, que era saúde e segurança. A gente estabeleceu, né, que nós não queríamos perder ninguém para o Covid. Era uma meta, inclusive, muito pretensiosa, mas o que a gente estava dizendo era que no que dependesse dos cuidados que a gente queria ter com as pessoas, nós não queríamos perder. E a única área que ficou aberta o tempo todo foi a logística, porque senão os produtos não chegavam na casa do cliente, e ele tinha uma higienização hospitalar. Tamanho era o cuidado que a gente queria ter com as pessoas. A gente, em segundo lugar, precisava de ter foco na preservação de caixa e dos empregos. Então, a gente definiu que nós não queríamos desligar ninguém em período de pandemia. Porque a gente entendia, inclusive, que mesmo aquelas pessoas que estavam com baixa performance e elas poderiam isso ser um grande motivo para um desligamento num momento como esse, a gente entendia que não fazia sentido, porque as pessoas que estariam no mercado, num momento como esse, não conseguiriam ser recolocadas. E a gente queria também, em terceiro lugar, essa aceleração da estratégia. Então, foi quando nasceu vários produtos da companhia, que Fred, inclusive, tem feito aí conferências de dizer que a gente tem feito 50 meses em 5 semanas, que foi quando nasceu aí produtos que a gente tem oferecido para o mercado, que tem tudo a ver com o nosso propósito. Algumas mudanças aconteceram, então, por exemplo, as metas que elas eram anuais, elas passaram a ser trimestrais, as reuniões, elas eram mensais, junto à diretoria executiva para falar de metas, elas passaram a ser diárias, porque as mudanças da companhia precisavam ser acompanhadas dessa forma. Isso tudo que eu disse para vocês está muito embasado nesses valores, que fomos nós, do RH, que construímos, que traduzimos o que o CEO, junto com os diretores executivos, tanto queriam dizer que era o nosso jeito de ser Magazine. Então, esse foi um trabalho de RH, junto com toda a diretoria, o RH se posicionando de uma forma muito estratégica. A gente começou com uma avaliação mais simples, depois a gente foi descrevendo, inclusive, o que era cada nota, para que as pessoas não existisse uma questão de percepção, e sim do que estava escrito, né? A gente, na sequência, também já colava uma campanha de feedback. Então, embora a Magazine seja uma empresa que preza muito pelo olho no olho, foi o RH que foi lá e instituiu campanhas formais, mobilizando aí essas 35 mil pessoas para um momento de registros de feedback. E eu acho que o que eu posso compartilhar com vocês é que até poucos meses atrás, a gente falava de uma campanha semestral, com registros, que já era uma grande evolução. Quando a gente foi entrando nesse momento de maior digitalização, os times não reconhecem mais isso como uma boa prática. Eles querem entrar numa ferramenta como o WhatsApp, por exemplo, e registrar um feedback a qualquer momento. Então, as ferramentas elas vão ficando muito obsoletas se a gente não acompanha essa evolução tecnológica, porque os times passam a agir de forma muito diferente. A pesquisa de clima, por exemplo, no último ano, até o último ano, e isso durante anos e anos no Magazine Luiza, elas podiam ser medidas anualmente. A partir desse ano, a gente entendeu, e com a pandemia, então, isso só foi acelerado, que não adiantava mais eu perguntar para as pessoas como elas estavam se sentindo anualmente. Eu precisava de acompanhar esse ritmo, e pode parecer óbvio, gente, mas eu estou falando de ferramentas de gestão de pessoas que muitas vezes a gente, enquanto RH, é muito moroso para proporcionar uma mudança. Então, a gente fez uma mudança recente para pesquisas de pulso, que elas acontecem mensalmente, de uma forma muito mais simples, com perguntas mais curtas, objetivas, mas que eu pulso como que as pessoas estão e atuo de forma muito mais rápida. Acho que é tudo isso que faz o Magazine ter o reconhecimento que tem hoje, né? Não só nos resultados, mas também nas pessoas. Então, a Great Place to Work, por exemplo, é uma instituição que a gente respeita e que tem nos classificado aí entre as 10 melhores há muitos anos. No varejo, em relação ao Brasil, a gente tem se colocado como a primeira empresa.
Quando a gente fala de employer branding, né, que é como a empresa, como as pessoas reconhecem essa marca, essa foi uma pesquisa que Employer Branding Brasil fez espontaneamente com as pessoas, e a marca mais lembrada no momento de pandemia, nessa nuvem de palavra, como vocês veem, foi o Magalu. Então, acho que não só um reconhecimento interno das pessoas, mas de fora as pessoas também vão percebendo isso tudo. E trazendo um pouco das demais rotinas, a gente tem um fluxo de seleção muito voltado para valores da companhia. Então, dentro do Magazine Luiza, a gente fala pouquíssimo sobre competências e a gente fala mais de um processo voltado para esses valores, para entender o quanto essas pessoas têm fit cultural. Somos nós que propusemos a busca incessante aí por ferramentas que a cada vez mais tragam para a companhia pessoas que, assim, a gente tem falado muito sobre a questão de QI, né? Então, conhecimento a gente desenvolve nas pessoas, mas o fit cultural não. Então, agora, então, nesse momento de distanciamento, né, que a gente não tem esse olho no olho presencial com as pessoas, a gente tem incessantemente buscado estar mais próximo possível e encontrar quais são os meios que a gente pode garantir que a gente traga a pessoa certa para a empresa certa, né? Porque não tem ninguém que é melhor ou pior, tem a pessoa adequada para aquele lugar, que pode ser feliz ou não se ela estiver num lugar adequado. Então, a gente tem sim testes padronizados, que a gente tem questionado, inclusive muitos deles, e falando de treinamento, que é uma outra área dentro do Magazine, a gente tem plataformas que a gente tem trabalhado com, e a gente sempre trabalhou aí com e-learning, senão a gente não conseguiria treinar tanta gente à distância, né? Integração de novas lojas, a gente faz também. Falando de operações ainda, a gente treina os colaboradores através de produtos, porque eles precisam saber vender aquele produto, e atendimento. A gente tem programas de desenvolvimento de gerentes em treinamento, que serão os futuros gerentes da companhia, entre outros que a gente divulga para o mercado, como jovens aprendizes, estágio, trainee. E o programa de inclusão, que é um programa que a gente acredita muito, que traz muita empatia para dentro da companhia, e a gente ainda está, acho que, engatinhando nesse programa perto do que a gente poderia ser. E aí eu começo a trazer para vocês uma visão de transformação. Então, do lado esquerdo, eu tenho o nosso vice-presidente fazendo um treinamento presencial, que envolvia muita grana, porque, imagina, nós temos loja de magazine em todo lugar do Brasil. E no momento de pandemia, a gente tem que se reinventar e rapidamente entender como é que nós podemos estabelecer um canal direto com as pessoas, treinar essas pessoas, sem perder o nosso calor humano. Então, foi quando a gente rapidamente construiu uma outra forma, que foi essa figura do lado esquerdo que vocês estão vendo. A gente não queria... A gente poderia fazer uma live pelo Workplace, onde eu não estivesse vendo a carinha das pessoas. Mas a gente não queria fazer isso, a gente queria interação. E foi quando a gente montou esse painel para que tanto quem está dando o treinamento, para quem está do lado de lá, se sentisse participando e de forma muito presencial. E, gente, isso aconteceu do dia para a noite, né? E aí eu retomo o quanto nós somos capazes de nos reinventar, principalmente se a gente não estiver na inércia, né? Então, essa pandemia trouxe muito desse olhar de reinvenção para dentro do Magazine. Bom, e quando a gente achava que eu estou trazendo para vocês um pouco, alguns subsistemas dentro do Magazine, eu lido com dois jovens, chegando até, me procurando, inclusive, né, que se chama Samu e Jaque. Eles são atendentes, eles devem ter aí os seus, no máximo, 20 anos, me procurando como área de desenvolvimento organizacional, para dizer, Elaine, a gente queria te apresentar um projeto, mas é um projeto que a gente só quer tocar aqui dentro do Luiza Resolve, que é todo o nosso call center, que hoje tem mais de 1.000 pessoas. Eles vieram com uma conversa de neurotransmissores, falaram sobre um projeto que se chama Head Place, me mostraram um desenho de um mapa mental de todas as trilhas de aprendizagem que eles precisariam de ter dentro da
do Luiza Resolve, da diretoria, me mostraram em que fase eles estavam do projeto, me mostraram como eles se organizaram dentro de um Trello, que é uma ferramenta mais digital, e que, se eu quisesse, eu poderia entender qual era a forma, tudo que eles tinham construído, e inclusive contribuir. E me mostraram também as trilhas de aprendizagem que eles tinham construído. Não suficiente, eles me mostraram também as conquistas dessas trilhas, como é que eles davam certificado para essas pessoas, e como que eles iam testar, fazer uma avaliação do conhecimento delas. E, como se não fosse o suficiente, eles criaram o mural da gratidão. Porque eles entendem, inclusive, que tão importante quanto aprender é criar um ambiente de aprendizagem muito colaborativo. Então, eles queriam estimular as pessoas a contribuir com aprendizados uns dos outros. E para fechar, eles me disseram, olha, se você quiser conhecer um pouco mais, a gente criou aqui um aplicativo, que é só você colocar aqui nesse QR Code, apontar a câmera, que você vai entender um pouco mais do que a gente está falando. Eles também criaram camisetas, porque dentro do Luiza Resolve, as pessoas são movidas por campanhas. Eles são extremamente engajados, fizeram bottom, fizeram camisetas. E aí, vocês podem estar se perguntando assim, e gestão de pessoas? Aonde fica em tudo isso? Gente, eles são 2 jovens da operação, eles não falaram com absolutamente ninguém de gestão de pessoas, e eles construíram tudo isso. Eu estou dizendo isso porque isso tem a ver com esse novo RH que eu estou aqui dizendo, que é a nossa gestão de pessoas 4.0. Na verdade, já foi a época que nós éramos os especialistas e a gente vinha dizer para as pessoas qual era o caminho delas. Então, eu acredito muito que a gente é uma grande conexão entre as pessoas, entre tudo que elas estão construindo. Porque, na verdade, a gente poderia até oferecer, sim, uma trilha de aprendizagem recomendada por nível, que é o que a gente faz hoje. Mas como é que eu podia me comportar diante de tantos outros grupos que também já haviam nascido? Esse foi um dos que eu contei para vocês. E eles foram crescendo e nascendo organicamente, e a gente, enquanto RH, jamais conseguiria atingir o conhecimento desses meninos que estão na ponta. E como é que a gente podia só ajudar que eles se organizassem e que o conhecimento que foi construído dentro do Red Place chegasse em outros lugares. Então, foi quando a gente criou o Conecta e a gente começou a ajudar as pessoas a organizar isso. Então, a gente começou a orientá-las para elas colocarem hashtag e o conteúdo que elas publicassem, elas colocassem o valor. Assim, qualquer um que procurasse dentro daquele workplace encontraria os conteúdos. Elas poderiam colocar hashtag skill, soft skill, hard skill. E o nosso grande papel era conectar, além de fazer uma curadoria de conteúdos, claro, mas conectar todas essas iniciativas ou parceiros que a gente entendesse que valeria a pena vir para dentro do Magazine também. Gente, indo já para os últimos minutos da minha agenda, eu acredito muito que o RH, né, gestão de pessoas, ele pode ajudar como grande alavanca na transformação das pessoas, e a gente faz isso através das lideranças, né? Então, mais do que nunca, o RH precisa estar muito próximo, né, e apoiando as lideranças a poderem estar quanto mais próximos possíveis do seu time, a poder mostrar suas vulnerabilidades, a poder saber com quem que eles podem contar de verdade. A gente está muito próximo dessa cultura e todas essas práticas que eu contei para vocês, elas foram construídas pelo RH junto com a diretoria ao longo dos anos. Então, a gente vai ajudando muito a traduzir essa cultura em práticas culturais para que a cultura não se perca na mudança, né, na transição de um CEO para o outro CEO.
assim como na gestão da mudança. Então, o RH é uma pessoa que precisa de ter uma postura muito consultiva, ajudando as pessoas a fazerem tantas e tantas mudanças que a gente ainda tem para viver. Então, eu queria ir fechando por aqui, dizendo que a grande missão da área que eu estou hoje, que é desenvolvimento organizacional, é que nós queremos uma organização com mindset ágil. Então, o nosso objetivo é fazer com que isso aconteça de forma rápida, fazendo com que as pessoas consigam caminhar por conta própria. Eu acho que é isso, gente. Eu queria encerrar por aqui, para abrir aí para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. E essa é um pouquinho da minha história que eu queria compartilhar com vocês. Excelente, Elaine. Toma uma aguinha agora, hein? Muito bom. Bem, tem aqui alguns comentários, algumas considerações. Vou ler para você, tá bom? Tá bom. Como o RH avalia a qualidade do processo de feedback aplicado? Quando você falou sobre esse feedback, né, rápido, aí ela continua a pergunta: os gestores são treinados? Tem um processo de feedback entre pares também, né? Então, acho que a pergunta da Ingrid está, assim, querendo investigar um pouco o quanto tem, de fato, qualidade, é genuíno. Pode falar um pouco? Claro. Eu acho que aqui sim a gente prepara não só os líderes para darem o feedback, mas também os colaboradores, porque a gente acredita que os colaboradores também precisam de ter uma postura de aprender a dar e receber esse feedback. Então, no momento de feedback do líder, por exemplo, o momento de feedback não é só um feedback do líder, mas é a gente também preparar as pessoas para que elas também possam se colocar e dar o feedback para o teu líder. A gente faz isso, como eu disse para vocês, 2 vezes ao ano. Então, a campanha que a gente puxa na companhia, ela acontece 2 vezes ao ano. Quando a gente fala de como ela é casada com a avaliação comportamental, a avaliação comportamental ela é 360 para líderes. Então, o líder, o feedback para o líder, ele é dado não só com base nessa avaliação que foi feita, como também todas as lideranças, elas passam por uma avaliação de um comitê. Então, além dessa avaliação formal que é feita para que esse feedback seja dado, também existe um comitê que a gente monta para poder discutir sobre as pessoas, discutir sobre o resultado das avaliações, e aí as pessoas tomam nota de tudo que está sendo dito, que tem a ver com os clientes, né, os stakeholders, para que eles possam fazer exemplos e o líder poder trazer com dados, fatos, de forma mais concreta. O que as pessoas estão falando recentemente e que... Opa! O que as pessoas têm falado muito é assim que esse feedback que a gente estimula 2 vezes ao ano, ele não é suficiente. E olha que interessante, porque o RH nunca disse que o líder, ou enfim, as pessoas deveriam fazer o feedback só 2 vezes ao ano. É que eram as campanhas grandes que a gente fazia de mobilizações corporativas. Mas as pessoas, por sua vez, elas querem ter lugares de registro. Então, o que elas estão dizendo é assim: o sistema que o RH oferece para a companhia, ele é por campanha e ele não serve mais. Eu queria poder, já que vocês estão falando aí que eu deveria dar feedback toda hora, aonde que eu posso entrar e registrar isso? Então, olha só como a nossa fala, às vezes, não é compatível com a ferramenta que a gente está oferecendo. Então, acho que é um pouco disso, tá? Agora, a gente também entende que, à medida que a gente está estimulando esse feedback diário, o tema feedback precisa de estar na pauta das principais reuniões da companhia, para que volte e meia esse tema seja abordado com todos, não só com líderes, mas também com liderados. Legal.
Eu pulei aqui um comentário, mas nós temos o Felipe na turma, e o Felipe é francano. A gente até trocou aqui saudades da Padela, né? Então, ele está todo orgulhoso de ter um representante, né, da terrinha aqui Com falando. certeza. Ah, Não, e Elaine, e pelo seu sobrenome, a tua sogra me deu aula de português, a certeza. Zilda. Sim. Gente, vocês estão entendendo como Franca é pequeno, assim, é impressionante. E a sogra da Elaine deu aula para metade da França. Exato. E vou contar uma curiosidade para vocês. Sabe esse tipo de coisa que a gente acabou de fazer, que é bem típico de interiorano, né? Que a gente conhece as pessoas e tal. Meu marido foi até São Paulo fazer uma formação e chegou lá, ele encontrou uma pessoa que se chama Amaral, tem o sobrenome Amaral. Imagina, gente, São Paulo, Amaral, pode ter um monte de Amaral. E ele diz para a pessoa exatamente como o Felipe fez. Olha, se eu não me engano, Amaral, você deve ser parente da Mara, que é uma grande amiga nossa. Sim, sou. Viraram É amigos, isso. amicíssimos. Muito bom. Uma outra pergunta aqui: como podemos desenvolver soft skills em colaboradores que já fazem parte do quadro, que já estão contratados, né? Com os novos, a gente ainda tem um processo seletivo. E com os atuais? Legal. Eu acho que, primeiro, existe aquela máxima que fala assim, que nenhum erro de seleção, nenhum treinamento corrige erro de seleção, né? Então, quando a gente fala de erro de seleção, tem a ver com esse fit cultural. Então, se as pessoas não têm esses valores, essas crenças que a empresa tem, gente, não tem treinamento que corrija isso. Agora, eu acredito também na evolução das pessoas. Então, à medida que essa pessoa entra no Magazine e ela se coloca numa postura de aprendiz, porque inclusive isso faz parte de um dos nossos valores, ela quer aprender sempre, ela quer crescer sempre. E as pessoas não são estáticas. Então, à medida que a gente vive, por exemplo, uma mudança séria e significativa como essa da pandemia, o mundo pede que a gente mude algumas coisas, mude de postura, de comportamento, que a gente se reveja. Então, eu acho que a pessoa que está aberta, ela não precisa, a gente não precisa nem propor, ela busca por esse conhecimento. Então, enquanto RH, o que a gente faz, o que a gente tem feito oferecer essa trilha de conhecimento, mas como eu disse para vocês, as próprias pessoas estão começando a construir de forma muito protagonista essas trilhas. É muito diferente de um RH de alguns anos atrás, que se você não fizesse nada, as pessoas também não buscavam. As pessoas estão buscando e elas querem compartilhar o conhecimento delas. Nenhum conhecimento está mais tão apropriado, de alguma área especificamente. Então, o que eu queria dizer é assim, acho que na seleção a gente não desenvolve, a gente busca as pessoas que mais se adequam, e ao longo da jornada da pessoa, eu acredito que uma das coisas que mais as motiva a buscar esse desenvolvimento é o que elas buscam na carreira delas. Então, eu acredito que a gente não leva nada dos empregos que a gente tem, a não ser conhecimento. Então, se as pessoas entram dentro da companhia e elas têm essa percepção de que o que elas mais podem levar daquele lugar é conhecimento, elas vão buscar por isso. Legal. Tem uma pergunta aqui bem provocativa, que está no imaginário de todos nós, né? Como estabelecer metas e ainda ser uma empresa que cuida do ser humano? Ah, vá, isso não é possível. Gente, foi exatamente a mesma pergunta que eu me fiz, né? Eu não sei se eu fui clara lá atrás, mas quando veio, o Fred assumiu a gestão e ele trouxe, inclusive, uma diretora executiva e metas para dentro do RH, porque era isso que ele estava fazendo, né? Então, o RH seria a área que traduziria para as pessoas as metas, né? Olha, primeiro eu acredito assim que eu não estou aqui, eu comecei dizendo assim, eu vou contar para vocês qual é o meu olhar em relação a tudo isso. Eu não acho que Magazine Luiza é uma empresa perfeita, assim como não existem lugares para trabalhar perfeito. Se alguém conhecer, me avise que eu tô querendo. Eu acho que tem a ver com a forma que você olha para ele, né? E eu acho que uma vez que eu tive essa oportunidade de ter essa área nas mãos, né, que foi estruturar essa área, qual foi o olhar que eu trouxe para metas? Eu acho que as pessoas, elas também buscam
elas buscam muito também ter clareza. O que é, afinal de contas, que eu tenho que entregar? Todos nós temos metas, gente. Afinal de contas, quando a gente... Deixa eu ver se eu não vou fazer um paralelo equivocado, tá? Mas quando a gente faz uma prova no final do nosso semestre, lá, do nosso bimestre, eu estou entregando um resultado. Então, eu acredito muito que a vida ela é feita disso, assim, de resultados. Como é que você fechou o dia? Qual é o balanço? Ela é feita de resultados. Eu acredito que a forma que você se entrega para isso, né? E assim, à medida que não for, no momento que você entender que você está em qualquer relação, seja ela de trabalho, seja ela pessoal, e ela não for mais ganha-ganha, ou seja, no momento que você achar que o que está sendo pedido para você está muito além do que você gostaria de oferecer, aí eu acho que tem muito mais a ver com uma decisão pessoal da gente dizer isso aqui não é para mim. Então, imaginem, assim, por que eu me identifico tanto com o Magazine? Eu adoro uma meta, assim, falou para mim, Elaine, preciso que você desenvolva tal coisa. Para mim isso é um desafio, eu quero desenvolver aquilo. Mas eu acho que, hora nenhuma, eu perco esse outro lado também, que é o calor humano, assim. Primeiro, então, assim, resumindo, né? Eu entendi que era uma grande oportunidade de dar clareza para as pessoas de qual era a contribuição delas dentro desse negócio imenso que é o Magazine Luiza e tem crescido tanto. E a outra coisa é também calibrar, inclusive, o mecanismo de valorização e colocar um peso tão grande nos valores, que é a forma que as pessoas se comportam, então na avaliação comportamental dela, quanto nós tínhamos nas metas. Porque eu estava dizendo para as pessoas, né, claro, junto ali ao CEO, aos diretores, que tão importante quanto o que você entrega é como você entrega. E se você fizer isso a qualquer custo, você vai ter peso no seu bônus, por exemplo. É isso. Então, acho que eu podia dizer qual era a minha contribuição dentro daquilo. Mas eu não tenho dúvida, Mara, assim, eu acredito muito que varejo é uma empresa que, de fato, pus lá a foto da montanha-russa, não são todas as pessoas que gostam, que se identificam, e é por isso que a gente escolhe, né? Muito bom. A lista de muito obrigado, parabéns, foi ótimo, tá imensa. Mas Legal. vamos aqui, mais uma perguntinha. No curso que fiz de People Analytics, me surpreendeu a multiplicidade com a presença de sociólogos, estatísticos, epidemiologistas, psicólogos, profissionais de metodologia científica. Na prática, isso ocorre? Né? Acho que ela está perguntando aqui sobre essa diversidade no RH, né? Que legal, gente. Como eu disse para vocês, assim, né? Há um tempo atrás, a gente ainda está falando muito de People Analytics, mas assim, quando isso não está acontecendo na empresa, a gente já está falando até de um atraso em relação a isso. Nós, da área de RH, fomos correr atrás, né, de números. Então, eu, por exemplo, saí do RH, da minha formação, sem muita informação desse olhar para números, para dados. A gente tem, eu acho, uma formação de estatística, mas diante de outros técnicos, a minha não tinha sido tão grande assim. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Agora, no momento como esse, por exemplo, de pandemia, a gente estabeleceu um comitê, e esse comitê, ele tinha reuniões diárias, e ele era com dados sobre pessoas, e ele tinha métricas, e ele era acompanhado diariamente. E quem construía isso eram os médicos. Então, como é que a gente acompanhava e sabia, inclusive, se a gente podia abrir uma loja ou não abrir a loja naquele lugar, independente se já tinha sido liberado municipalmente falando, né? Os dados, eles eram direcionadores extremamente relevantes para a gente salvar vidas. Os médicos nunca tiveram tanta relevância dentro de uma organização como viveram agora, né? Sempre tiveram, mas o que eu estou dizendo, eles eram os mais estratégicos da companhia. Então foi muito lindo ver tudo isso, mas isso só era possível se eles tivessem dados, senão como é que eles acompanhavam 35 mil pessoas? Então é verdadeiro, a gente vê e acho que fica aí o nosso convite para a gente já ir tendo um olhar
muito voltado para isso também, porque eu não acho que é só numa situação de negócio. Eu acho que esse olhar para dados ajuda a gente em muitas coisas, né? Se você se torna um pesquisador, se você, enfim, eu acho que em várias áreas ele é muito importante. Muito bom. Como a empresa lida com a diferença de gerações nesse modelo 4.0? Tem alguma ação específica? Não tem, né? Então, conta um pouco. Essa é uma pergunta bem interessante, porque uma empresa que tem mais de 60 anos, né? A gente tem aquele líder que, assim, no Magazine a gente não tem salas, né? Então, é uma empresa que a gente fala muito que são portas abertas, que as pessoas, elas podem se comunicar com qualquer pessoa, independente do nível hierárquico, né? Isso eu estou falando em relação às relações, à proximidade das pessoas, né? E eu vejo, assim, é muito nítido como as pessoas fazem a leitura das coisas, né? Então, se eu tenho um líder, e eu estou falando de um líder que está na empresa há muitos anos, ele recebe, de repente, um trainee na área dele, e ele lida com o trainee, lidando, assim, de uma forma muito fluida, para lá e para cá, e muitas vezes o líder interpreta aquela atitude de uma forma desrespeitosa, assim, como é que ele vai entrar naquele lugar, vai sair falando com, enfim, tem muito a ver com o olhar daquela geração, né? Embora a empresa seja uma empresa muito disruptiva e que a gente tenha, assim, muitas gerações, primeiro, eu acho que, assim, eu vejo pessoas que têm a idade de uma geração mais antiga, mas elas têm uma cabeça de uma geração muito jovem. Então, eu nem estou falando aqui de idade, que a gente possa formar esse líder para... tem uma pessoa dizendo que travou, mas eu acho que travou para ele, certo, Mara? Posso continuar? Travou para você, mas deu certo. Pode continuar, Voltou? agora já está ok. Tá bom. Tá bom, beleza. Eu acho que, assim, o que a gente mais pode contribuir falando sobre isso, colocando esses assuntos na mesa, né? Então, através de treinamentos, que a gente pode falar sobre os desafios da gestão, e cada um enxerga esse desafio com o seu olhar, com a sua lente, e eu acho que a gente vai discutindo, e não só treinando, mas fazendo casos mesmo de discussão, para que essas pessoas possam ir ressignificando o olhar dela perante as atitudes dos demais. E o respeito é recíproco, tanto das pessoas mais novas quanto das pessoas mais antigas de casa. Legal. Uma lista enorme de parabéns, muito bom, ótimo, muito bom mesmo. E aí, mais uma perguntinha aqui, né? Quais são os livros ou os autores e autoras que você indica na área de gestão e desenvolvimento de pessoas? Se você quiser até indicar depois, a gente passa para os alunos. Tá bom. Assim, eu vou falar de uma forma muito geral, Mara, mas eu passo para você depois uma lista, assim, com os autores e tal. Mas o que eu tenho lido muito tem a ver, assim, com a questão de reinventar organizações, Learning 3.0, a gente tem falado muito sobre a questão de antifrágil, a própria startup enxuta. Então, eu tenho lido muito mais livros que falam sobre esse novo jeito da organização funcionar, do que desse novo RH dentro dessa organização. Porque eu acho que, inclusive, não sei se tem escrito, sabe? Eu acho que a gente tem muita coisa escrita que não está traduzida ainda, e eu acho que a gente está aprendendo muito a fazer isso junto. Então, eu com certeza passo essa lista para você. Legal. Como construir um plano de desenvolvimento profissional que seja justo, imparcial e que realmente faça a diferença para que o funcionário suba na carreira? Pergunta de 1 milhão. Bom, eu gosto muito de perguntas assim, e eu sou muito provocativa, tá, Mara? Você falou que tinha uma pergunta aí provocativa, você me conhece.
Eu acho que tem essa questão do que é justo, sabe? Ela é justa para quem, né? Assim, no ponto de vista de quem. E construir um PDI, muitas vezes o colaborador, ele tem uma atitude, então ele diz assim, olha, líder, você sentou comigo, disse para mim que eu tinha que desenvolver características A, B e C, que eu tinha que fazer o curso 1, 2 e 3, e eu fiz. E agora? Na verdade, não tem esse tempo, né? Então, você pode ter feito, inclusive, tudo aquilo que foi combinado e ainda não ter surgido uma oportunidade que você tanto espera. Então, primeiro, assim, eu acredito muito que o teu plano de desenvolvimento individual você constrói para você, independente do que você está mirando dentro daquela organização. Porque você pode, assim, qual é o teu próximo passo? À medida que você estabelece aonde que você quer chegar e por que é que você quer chegar, você pode, inclusive, aproveitar o máximo as lideranças que você tem, o presente de ter na tua carreira, e eu tive o presente de ter lideranças que me ensinaram muito, inclusive Mara foi uma delas, e que eu posso, inclusive, assim, não crescer dentro daquela... Eu posso não crescer de cadeira dentro daquela gestão, mas se eu me coloco numa posição de aprendiz, eu estou aprendendo o tempo todo, então eu estou crescendo o tempo todo. Então, o que é crescer? Se for mudar de cadeira, pode ser, inclusive, que você desenvolva os skills que você se propôs e a oportunidade ainda não chega. E aí eu entendo que é uma decisão sua, se você vai continuar, se você vai revisitar o seu plano e, de repente, ampliar o seu horizonte. Eu tinha uma amiga que dizia, expande a tenda, né, Mara? Expandir a tenda e entender, porque muitas vezes a gente fica focado e obcecado por um único lugar, por uma única cadeira. Então, acho que a gente precisa de ampliar os nossos horizontes e se colocar nessa posição, sabe, de protagonista. E as oportunidades, incrivelmente, elas aparecem para as pessoas que estão em movimento, que são protagonistas, porque, inclusive, as pessoas buscam, né? Você está em movimento, então a vida também te traz. E se não for naquele lugar, vai ser em outro. É só você ser responsável pela sua carreira e não deixar a carreira responsável na responsabilidade da empresa. Legal. Mais uma perguntinha aqui, né? Assim, sobre a ferramenta do Nine Inbox para desenvolvimento. Se você pode comentar, vocês usam outras? Tá. A gente, assim, Nine Inboxes é uma ferramenta que ela não é para, assim, a gente não utiliza aqui dentro, em primeiro lugar, respondendo, porque a gente não utiliza a curva forçada. Então, no momento que a gente se reúne num comitê para falar sobre as pessoas, a gente não existe nessa reunião uma curva forçada de dizer, né? Porque eu acho que a principal entrega do Nine Boxes é classificar as pessoas em boxes e dizer 5% das pessoas são as mais valiosas da empresa, 5% das pessoas precisam ser desligadas ao longo desse ano porque elas não estão performando, por exemplo, né? Eu tenho extremos e tem aquelas pessoas que vão estar na empresa muito bem, são carregadoras de piano, vão fazer aquilo muito bem, e tem as pessoas que ainda têm um espaço de crescimento e que a gente deveria estar olhando por elas. Então, praticamente, a gente categoriza as pessoas dentro de caixas para entender qual é a gestão da consequência de cada uma delas, né? A gente não utiliza por uma simples razão, porque a gente não utiliza a curva forçada. Então, a gente não acha que faz sentido, mas a gente fala sim sobre a questão de quem são os nossos principais potenciais. Inclusive, a gente tem um programa de ILP, de incentivo a longo prazo, para essas pessoas, por isso que a gente tem que mapeá-las, inclusive, mas a gente não utiliza o Nine Boxes para isso. E também a gente fala das pessoas que estão com baixa performance, e a gente comunica essas pessoas que elas foram avaliadas assim, e que elas têm ao longo dos 6 meses para a gente poder desenvolver, e a gente está junto, ela vai ser discutida novamente sobre a performance dela dentro desse comitê. Claro, assim, dessa forma que eu estou dizendo. Muito bom. Estamos com 265 pessoas acompanhando, tá bom? Que a gente está em 2 salas, tem bastante gente.
Quero abrir aqui o microfone, se alguém quiser fazer uma pergunta direta, quiser falar, né? Os meus colegas, professores, se quiserem fazer algum comentário também, fiquem à vontade. Oi, Elaine, boa noite para você. Boa noite, Fernanda. Bem, eu acho muito interessante você comentasse um pouquinho sobre esses desafios, né, dessas questões que relacionadas às mulheres dentro da empresa. Você falou um pouco dessa cultura e também dessa questão da temática racial dentro da empresa, de trabalhar com esses grupos. Como é que você vislumbra o teu trabalho, né, como psicóloga dentro desse ambiente, com essas questões de diferença que cada vez mais estão sendo importantes dentro das organizações? Legal. Assim, a empresa que eu trabalho, né, o Magazine, é uma empresa que ela tem uma equidade em relação um equilíbrio, na verdade, né? Então, a nossa população de toda a base, ela metade da população é de mulheres, metade da população é de negros ou pardos. Quando a gente sobe isso para a liderança, não é isso que acontece. Eu acho que isso é um espelho, um reflexo do que acontece na sociedade, inclusive. E você, assim, esse é um dos nossos pontos de maior atenção nesse momento. Você falou de algo que está no nosso radar, assim, diariamente. Inclusive, eu não posso dizer aqui, porque isso não está oficializado ainda, mas a gente, muito em breve, está liberando ações que o nosso objetivo maior é proporcionar o aceleramento da carreira dessas pessoas para que elas cheguem mais rápido na liderança, já que esse é o nosso ponto de maior dor. Então, a gente até tem representatividade dentro do Magazine, falando de negros e mulheres, mas a gente não tem, nas posições de liderança, a mesma representatividade. Embora o conselho do Magazine Luiza, por exemplo, é um dos conselhos que tem o maior número de mulheres, mas ainda assim, quando a gente olha para a diretoria, para a gerência, e não pelo Magazine, eu acho que por um contexto socioeconômico mesmo, dos desafios que essas pessoas têm, né? Então, a gente está muito comprometido e, de novo, o RH muito presente e atuando e propondo ações para que a gente ajude aí a companhia, que tem tanta força, tanto poder, né, de mobilização e de fazer algo pela comunidade, inclusive, porque à medida que você faz para 35 mil pessoas, quantas pessoas você não impacta, né? E está levando exemplos para dentro de casa. Esse é o nosso tema da vez. Legal, obrigado. Tem um complemento aqui a essa pergunta, que é se há alguma preocupação com a diversidade LGBTQI, LGBTIQA+. Sim, eu acho que a preocupação, ela assim, a gente está, nesse momento, construindo os grupos de afinidade dentro da empresa. Então, embora a gente seja uma empresa que tem uma diversidade muito grande, a gente, de uma forma muito... A gente trouxe as pessoas, né, elas vieram pelas suas competências, mas a gente entende que a gente precisa de dar voz, a gente precisa de estruturar, de fato, um programa de diversidade, e isso, como eu disse para vocês, é o tema da vez. Então, assim como a gente está falando de negros, mulheres, a gente está falando também de pessoas com deficiência, a gente está falando de LGBTQIA+, e a gente está no momento de ir construindo aí esses grupos de afinidade e tudo mais. Esse é o momento que o Magazine está. Uhum. Você tem alguma dica para quem gostaria de ingressar no RH de empresas de grande sucesso? Olha, eu diria assim que, primeiro, se você quer trabalhar dentro de uma empresa, e aí eu estou falando que eu conheço algumas empresas e eu já estou muito contaminada há 15 anos pelo varejo. O varejo, ele é muito peculiar na vida de uma pessoa que fez a psicologia, que fez o RH, né, que está seguindo aí uma carreira de RH. Então, eu diria que você precisa de gostar muito de desafios,
que você precisa de gostar muito, e aí eu estou falando que você precisa de gostar, porque qualquer conhecimento técnico você adquire, mas essa paixão por isso, se você não tiver, assim, não há nada que te faz ser bem-sucedido dentro de uma empresa, a não ser a tua paixão por esse negócio, né? Então, como é que você vive esses desafios todos que a gente falou aqui e se sente responsável por contribuir e transformar essa organização? Então, não dá para a gente entrar com todos os aprendizados que a gente adquiriu ao longo dos anos, né, e com o nosso olhar de ser humano puro para dentro da organização, senão a gente vai entrar atirando pedras. Assim como eu comecei essa agenda falando na instituição, quando eu cheguei, eu atendia debaixo de uma árvore. Então, todas têm as suas peculiaridades, mas o negócio em si, ele precisa muito da gente enquanto RH. A gente tem muito a contribuir dentro das empresas. E eu acho que a gente conta nos dedos os nossos colegas que terminam a formação de psicologia e vêm para essa área. Então, eu vou dizer, essa área carece de gente boa. Então, se você tem paixão por viver emoções diariamente e você quer contribuir e transformar o teu olhar, né, nesse olhar de negócio para trazer o lado humano para dentro das empresas, é só você ser protagonista. Vai, mostra o teu interesse, começa contribuindo em qualquer área e conheça o máximo das áreas que você puder. Eu acho que uma das coisas que eu fiz muito foi percorrer por todas as áreas do RH, porque assim você inclusive pode contribuir mais com as pessoas, porque você faz propostas de uma forma mais estratégicas, né? Numa medida que você tem uma visão mais sistêmica. Eu não sei se eu respondi a pergunta, Mara. Muito bom, muito bom. Enquanto você respondia, veio aqui um comentário, né? Boa noite, Elaine, tudo bem? Só um comentário mesmo. Estou sem palavras. Todo o trabalho de vocês é lindo, de verdade. Fiquei encantada. Sua apresentação foi incrível. Espero conseguir entrar em uma organização como essa, com essa visão. Aprender também, contribuir, fez com que me apaixonasse ainda mais pela psicologia organizacional. Muito obrigada. Obrigada. Muito legal. Se alguém mais quiser abrir aí o microfone, algum professor quiser se colocar. Senão a gente pode já ir pensando assim e encaminhando para finalizar e aí para as suas considerações finais. Oi, Mara, só para agradecer, viu? Deixa aqui Rodrigo falando. Agradecer, é muito bacana, né, Eliane, porque somos colegas de profissão e sou de uma área diferente, né? Não sou da área de gestão, né, de RH, apesar de ter começado a minha carreira como muitos estagiários na área, né? E eu estou numa área de política de remuneração, assim, fui trabalhar uma coisa super, né, super diferente da minha área. Mas, enfim, queria só agradecer, aproveito, já que a Mara abriu o microfone, agradecer a participação, porque acho que isso a gente também aprende, né? Ou seja, a gente também vai conseguindo aprender, mesmo a gente estando numa área distinta. E só uma contribuição, assim, queria que você pudesse comentar para o final, acho que os estagiários sempre têm muito interesse pelas áreas, e muita gente vai para essa área por causa da remuneração, muitas vezes, né? E queria saber como é que vocês encantam os estagiários lá, né? Para permanecer, enfim, para continuar investindo neste campo. Eu fiquei com essa curiosidade. Tá bom. Eu acho que eu pude dizer, eu falei pouco sobre isso, mas essa área de desenvolvimento organizacional corporativa no Magazine, ela é muito recente. Ela começou em meio à pandemia. Porque nós tínhamos uma única área de desenvolvimento organizacional, ela era da empresa como um todo, e quando chegou no início desse ano, a diretora executiva entendeu que se ela não separasse esse braço para gestão corporativa, toda a operação nos consumiria tanto que a gente não poderia fazer programas excepcionais como a gente está buscando fazer. Então, eu te diria assim, que eu acho que
a gente, em meio à pandemia, tem criado muitas coisas. Até então, eu te digo que o nosso programa de estágio, ele é bom. Eu acho que ele pode ser sensacional. Como a gente acredita, sabe? A gente acredita muito que os estagiários, os trainees, eles são pessoas que oxigenam muito o mercado. Então, é por isso que eu estou te dizendo que a gente ainda tem muito para olhar para o programa. A gente tem a trilha, a gente tem gestores, que é a trilha de desenvolvimento, a gente tem gestores que acompanham essas pessoas, mas vocês vão ver aí nos próximos dias algumas notícias disso e vocês vão lembrar que vai ter muita coisa boa aí acontecendo de programa de estágio, programa trainee, enfim, que a gente está revisitando. Então, eu te diria que eu acho que o maior ganho do estagiário no Magazine hoje, eu nem te diria que é em toda a parte de treinamento e desenvolvimento, mas é dele viver nessa imensidão que é o Magazine Luiza, sabe? Uma empresa que são tantos mundos dentro da própria empresa, e o estagiário, desde o estagiário, qualquer outra pessoa tem muita voz dentro do Magazine. Então, ele participa de reuniões, ele está no meio de um monte de coisas acontecendo. Eu te diria que hoje, esse é um dos maiores ganhos que ele tem, ser estagiário do Magazine. Muito legal. Os outros professores também, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Bem, em relação a estagiários, eu quero aqui abertamente, né, oferecer a você, nós temos muitos estagiários. Oba! Muitos. De fato, Elaine, nós temos assim, poucos campos de estágio na psicologia organizacional. E assim, estagiários para fazer os trabalhos que você conhece muito bem da formação do nosso curso, né? Os iniciantes para fazer trabalhos de observação e até de acompanhar a prática, né, de outros profissionais. Os estagiários dos últimos anos estão muito bem preparados, né, podem fazer pequenas intervenções, então, de fato, podem ajudar. E o fato da gente poder ter agora atividades remotas, eu acho que para eles seria muito interessante, dá para observar, né, assim, práticas no Brasil todo, estando por aqui mesmo, né? Então, por favor, conte com a gente tem, assim, né, um estoque bom. Hoje, só para você ter ideia dos nossos números, nós estamos com 820 estagiários. Uau! E a gente está completamente sem campo de estágio em função do nosso contexto. Então, assim, de fato, quem sabe possamos estabelecer uma parceria. Para nós seria uma ajuda e tanto, né, contribuir mesmo para a formação, né, dessa geração de psicólogos que vai começar a atuar nesse contexto pós-pandêmico, que é muito importante. Então, fica aqui, né, hashtag fica a dica, estamos Oba! aqui, tá bom? Combinadíssimo, Mara. Vamos falar assim. Então, tá bom. Elaine, muito, muito obrigada. Assim, a lista de agradecimentos, assim, aqui, né, foi incrível. Muito obrigada. Professor, também agradecendo. De fato, foi muito bom. Agradeço muito, assim. Acho que a gente está fechando aqui a semana, a nossa semana da psicologia, assim, com chave de ouro. A professora Ivete, que é a coordenadora do curso de psicologia, ela não pôde entrar agora para estar com a gente, mas pediu para agradecer a você, agradecer o empenho dos professores, né, que estão aqui presentes, participando, e pediu para agradecer demais, assim, as nossas alunas, os nossos alunos, porque se não fosse a participação deles, não teria acontecido, né? Então, sim, estamos fechando aqui essa semana muito bem, muito felizes e felizes, assim, de ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Estou muito feliz de estar aqui, viu? E me sinto super honrada. Contem comigo sempre, tá bom? Obrigada, Mara, pelo convite. Parabéns, viu? Muito bom. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.